Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estrear o Coffee Break da InvestMind, que é uma oportunidade de a gente conversar sobre os nossos analistas e outros convidados sobre algum assunto do momento enquanto tomamos um café. Hoje falamos sobre o setor de shopping centers com o Lucas Marins, que é analista de equities da InvestMind. E aí Lucas, tudo bem? Certo, Leonardo, tudo bem? Contigo. Tudo certo. Bom, a gente sabe que o setor de shopping centers foi bem impactado na pandemia, muito por causa das medidas que o governo tomou de fechamento de lojas, fechamento dos shopping centers e restrições aos horários de funcionamento. Como é que você avalia, como é que as empresas sofreram durante essa questão? Leonardo, realmente foi um período bem complicado para as empresas de shopping centers, né? Acho que naquele início ninguém sabia muito como ia ser o tempo de lockdown, quanto que um tempo ia ficar fechado, qual ia ser o impacto, qual ia ser a estratégia das empresas, né, que elas iam adotar. Mas, logicamente, hoje, olhando para trás, o que a gente vê é que as estratégias foram muito bem definidas, né? As empresas que entraram nessa fase da pandemia muito bem preparadas, porque elas vinham se preparando para um ciclo de crescimento do Brasil que começava a crescer, então estavam capitalizadas, com dívida baixa, ou seja, preparadas aí para investir e a situação pegou elas de jeito, né? As empresas tiveram que fechar os shoppings por bastante tempo e o modelo de negócio do shopping basicamente é uma grande locatária de espaços comerciais, onde a principal fonte de receita são as receitas vindas de aluguéis, além de ter uma pequena participação na venda dos lojistas e também tem uma boa parte da receita que vem dos estacionamentos, né? Cerca de 20% a 30% ali, dependendo do período. Mas o que aconteceu é que a receita de aluguel foi praticamente zerada, assim, caiu cerca de 80% no segundo trimestre, que foi aquele período mais agudo da pandemia. A estratégia das empresas foi dar desconto para os seus lojistas, em alguns casos até 100% de desconto, porque eu acredito que na visão deles o mais importante era o quê? Garantir a sobrevivência dos lojistas, porque sem lojista, né, as empresas não têm fonte de receita. Então, como elas estavam preparadas e capitalizadas, dar essa sobrevivência para o lojista, né? E conforme a pandemia vai se dissipando, você tirando os descontos e os lojistas iam pagando, né? Voltando a pagar os aluguéis. De fato foi o que aconteceu, acho que foi uma estratégia muito bem feita. As empresas realmente tiveram um segundo trimestre ruim, mas no fundo não sofreram tanto assim. Legal. E o resultado das empresas, como é que ficou no ano de 2020? Então, no decorrer do ano, como eu vinha falando, a gente pôde observar que mês a mês, assim, algo bem gradativo, conforme as medidas de restrições foram sendo retiradas, a primeira onda foi passando e as pessoas até foram se encorajando mais a sair de casa e frequentar locais fechados, que não são tão ventilados, né, como os shoppings, as receitas foram sendo retomadas. Se a gente olhar, por exemplo, no segundo trimestre, a venda dos lojistas caiu cerca de 85%. Se olhar já o terceiro tri, a queda foi de 45%. E no quarto trimestre a queda foi de 17%. Ou seja, algo que foi sendo retomado aos poucos. Outro indicador importante que a gente tem que destacar é a taxa de ocupação. No início da pandemia, muito se temia que, caramba, né, os lojistas vão quebrar e os shoppings vão ter uma queda brutal na taxa de ocupação deles. Ou seja, aquela fonte de receita mensal ali pode desaparecer uma grande parte dele. E não foi o que aconteceu. A gente teve uma leve queda aí no segundo e no terceiro trimestre, mas se a gente olhar, por exemplo, BR Malls, Multiplan e Aliança, Sonai, aumentaram a taxa de ocupação no quarto trimestre. E ela está próxima ali na média das três, ali 95%, bem próxima à média histórica. A Iguatemi um pouquinho abaixo, 91%. Ou seja, bem melhor do que inicialmente se esperava. Ou seja, aquele cenário bem tenebroso que se pintava aí não aconteceu. Legal, então parece que o cenário é bem promissor para 2021. Como é que você vê as expectativas para esse ano que está se iniciando, 2021? Assim, ele era bem promissor, mas quando chegou essa segunda onda do Covid, que obrigou novamente várias capitais a fecharem novamente, né, as atividades comerciais, restringirem a mobilidade de pessoas, o primeiro trimestre, possivelmente o início pelo menos do segundo semestre deve ser um pouco complicado. Acho que a mesma política deve acontecer com as empresas concedendo algum tipo de desconto para os lojistas, mas vale destacar que elas já passaram por isso lá atrás, ou seja, estão bem mais preparadas,
E aquilo, continuam capitalizados com endividamento baixo. Ou seja, conforme a vacinação for ganhando tração ao longo do ano, acredito que no segundo semestre, o grupo de risco ali já vacinado, ou seja, isso vai possibilitar a redução aí, desse movimento todo que a gente vê nos hospitais, né, de falta de leitos, né, ocupação muito alta. Isso vai possibilitar que as restrições sejam tiradas e as pessoas acabem perdendo esse temor, né, essa retenção de sair na rua e se expor, porque o risco realmente deve diminuir com essa vacinação. Então, o segundo semestre parece bem promissor e, assim, acho que vale importante destacar, quando você fala em valor de empresa, né, 1 ano, 2 anos de resultados ruins não compromete o longo prazo. Acho que os ativos, principalmente dessas empresas, são ativos dominantes, fincados ali bem no meio das capitais, que são geradores de caixa e, assim, o longo prazo deve ser bem promissor, deve continuar sendo promissor para essas empresas. Tudo bem, mas vamos ao que interessa. Como é que vai ser a performance das ações das empresas na Bolsa? O que a gente pode dizer é o seguinte, quando estourou o Covid, as ações caíram cerca de 50% a 60%, né? E foi um dos poucos setores que ainda não se recuperou. Se a gente olhar, a queda acumulada, na média, das ações é cerca de 40%. Ou seja, é um desconto excessivo. E se você olhar qualquer métrica de valuation, elas estão muito descontadas, né? Se a gente levar em conta nossos preços justos dessas ações, tem aí upside de 30%, 40%, até 50%, porque de fato, acho que o mercado ainda olha com um pouco de dúvida o que vai acontecer com essas empresas. E também não é empresa no momento, né? Acho que a gente já viu lá atrás, quando começou a falar de vacinas, as ações andaram, e agora até parece que vai retomar, vai ganhar tração as vacinas, o setor voltou a andar, mas ainda tem muito espaço e elas seguem muito descontadas. Beleza, Lucas. Obrigadão pelas dicas. Plástico do café agora. Pessoal, se vocês querem saber mais sobre o setor, mais sobre as empresas, o Lucas escreveu um relatório de cobertura sobre cada uma das empresas, também escreveu um relatório sobre o resultado de cada uma delas do 4º trimestre e também um relatório sobre o setor também, antes dos resultados e depois deles. Vai lá, entra em investmart.com, lê todos os resultados, todos os relatórios estão disponíveis de forma gratuita por um tempo limitado. Obrigado, até mais. Obrigado, Leonardo. Valeu, pessoal.